Paz do Senhor, irmãs, bom dia, bom dia. Estamos começando nossa live, sejam todas bem-vindas. Quero começar com esse louvor. Por que nós não desistimos, irmãs? Por causa de Jesus. Quero deixar esse louvor, espero que esteja escutando. Bom dia. Bom dia, Anne, Paula, Bruna. Sejam todas bem-vindas, irmãs. Sejam todas bem-vindas. Camila, bom dia. Irmãs, estão ouvindo louvor? Eu quero deixar para vocês esse louvor por causa dele. Bom dia, Joana, Geni, Jaqueline, Rejane, bom dia, irmãs. Eu vou começar a baixar. Nós vamos começar a nossa live. Irmãs, o louvor que eu comecei é por causa dele. Louvor que tenho certeza que vai edificar o dia de vocês, tenho certeza que vai ser uma bênção. Porque nós não desistimos e tem um motivo, irmãos. Não desistimos e é por causa dele. Vocês estão me escutando bem? Estão me escutando bem? Qualquer coisa eu coloco o fone. Ó, aqui a Chay já colocou, né? Que esse louvor fala muito com ela. Glória a Deus, irmãs, comigo fala muito também. A Neide já vi que tá aí também. Irmãs, vocês estão me ouvindo bem? Estão me escutando bem? Se alguém puder responder sim. Então eu não vou colocar o fone. Elisete, oi amiga, tá aí? Bom dia. Irmãs, né, se qualquer coisa no som, vocês me avisem que eu coloco o fone. Amém? Mas eu quero saudar todas vocês para a nossa live devocional. Irmãs, o nosso devocional, como que está funcionando? O nosso devocional, nós estamos com um propósito de estarmos orando 40 dias. 40 dias por nós. Tudo aquilo que o Senhor quiser fazer na sua vida, amada. Nesse ano, em 2023, propósitos, projetos, transbordar, né? Projetos na vida das outras pessoas, na sua família, na sua casa. Eu acredito que Deus, Ele primeiro começa em nós. Então, nesses 40 dias, qual que é o nosso propósito, irmãs? Apenas 2 dias de oração. Essa semana nós tivemos o primeiro dia. Foi o primeiro motivo de oração que não era especificamente por nós mulheres. Era pelo nosso esposo, nosso casamento. E o nosso segundo motivo de oração, irmãs, que eu senti de colocar nesses 40 dias foi pelos nossos filhos. O restante, irmãs, 38 dias nós orando por nós, como alma, como espírito, enfim, cada dia, né, irmãs, um propósito diferente. Quem não começou, quem talvez hoje esteja a primeira vez, quem não está conseguindo acompanhar ali os áudios no YouTube, irmãs, dá tempo, porque esse propósito, esse livro, não foi feito somente para começo do ano. Eu estendi para as meninas ali, né, a gente começar esses 40 dias, um ano novo, começar assim. Mas não significa que você pode ser assim, você pode. Estamos no dia 11, você pode começar hoje, dia 11, no propósito de hoje, na live, e continuar depois. Acabou os 40 dias ali, o áudio, você continua fazendo aquele que você perdeu, né? Jane, bom dia, ó, alguns pedidos de oração já, irmãs. Depois eu sempre tento acompanhar, tá, irmãs? Qual livro? Mas nós estamos usando esse livro aqui, ó, Plano de Oração do Café com Jesus e as Amigas, tá? Vocês conseguem adquirir ele físico, vocês conseguem adquirir ele em e-book, tá? Se vocês preferirem estar imprimindo, tá? Como é que é? Ele vai ter uma frase todos os dias sobre oração, vai ter espaço sobre o motivo de oração e aqui vai ter o propósito. Propósito, versículo, a base bíblica, tá, irmãs? Então, depois, irmãs, pra gente já passar para a nossa palavra, é um devocional, é breve, é rápido, né? Deus quer falar conosco. Então, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem estarem colocando.
eu vou estar respondendo, pode estarem chamando no direct, bem-vinda todas que estão entrando agora. Irmãs, Deus tem uma palavra para nós hoje. Eu quero, te incentivar a mandar essa live para uma amiga, marcar, estar postando ali, aqui mesmo nos comentários o nome de uma amiga que talvez precise de uma palavra. O nosso propósito de oração hoje é para que eu permaneça firme em tempos difíceis. Talvez você conheça alguém que está passando por um tempo difícil e Deus hoje tem uma palavra para nós. Eu quero te convidar. Eu sei que talvez algumas perguntas sobre o livro, como adquirir, quero entrar nos grupos, onde é que estão os áudios. Irmãs, aquieta o seu coração nesse momento. Vamos parar um pouquinho e agora nós vamos orar. Eu te convido, eu sempre falo isso, as meninas que me conhecem, nós estamos numa mesa espiritual, irmãs. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo falada, está sendo anunciada, nós estamos sendo servidas, alimentadas. Então eu te convido nesse momento a você parar talvez o que você está fazendo, para nós estarmos orando nesse momento pelo nosso devocional, pelo nosso momento devocional. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, nós viemos primeiramente te agradecer, Senhor. Nós viemos te agradecer por essa manhã. Nós viemos te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia renovada a cada dia. Nós viemos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos ouvindo, Pai, mais uma vez a tua palavra. Pai, que o Senhor venha falar nessa manhã conosco. Pai, que tudo aquilo que não é de ti, Senhor, venha caindo por terra. Que toda distração, todo impedimento, Senhor, toda barreira espiritual, Senhor, física, Senhor, caia por terra nesse momento. Prepara o nosso momento, Senhor, contigo. Pai, abre os nossos ouvidos espirituais. Senhor, que o nosso coração seja preparado nesse momento, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Deus, se tuas filhas estão precisando de estratégia, se tuas filhas estão precisando de renovo, fortalecimento, Pai, eu clamo nesse momento pedindo, Senhor, fala conosco, Deus. Senhor, essa live é tua, a direção é tua, o tempo é teu, Senhor, é tudo por ti, de ti. Senhor, mais uma vez nós te convidamos. Tu és o convidado de honra nessa manhã. Tu és bem-vindo, Pai, eu te convido, tu és bem-vindo, toma a direção dessa live, toma a direção desse trabalho. Assim eu te convido, Deus, nesse momento, Senhor, eu sei que se minha irmã está, Senhor, com o celular ali ligado, se está me ouvindo, Senhor, é porque ela também está com esse coração receptivo. Senhor, então nós te convidamos. Senta conosco nesse momento, nos ensina, que nós possamos sentir a tua presença, ouvir a tua voz, Pai. Que o teu Espírito Santo testifique em nós a tua palavra, Senhor. Pai amado, eu te peço hoje, Senhor, aquilo que nós precisamos, Pai, nessa manhã. Que o Senhor venha nos alcançar, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Assim eu oro, Pai, te entregando, te louvando, te glorificando. Deus, toda a honra, toda a glória, Senhor, tudo é de ti, Senhor, tudo é por ti e para ti. Nós te louvamos nessa manhã, Paizinho. Fala, Pai, esse é o nosso pedido, fala, não te cale, Pai, porque nós precisamos ouvir a tua voz e sentir a tua presença, Senhor. Assim nós oramos, assim nós concordamos, assim nós recebemos, Pai, nessa manhã o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, irmãs, sejam bem-vindas, todas que entraram, talvez enquanto estávamos orando. Irmãs, nosso devocional. Nosso tema de hoje é para que eu permaneça em tempos difíceis. Nosso texto base, irmãs, para quem quiser anotar, está em Provérbios 10, 25. O que diz para nós lá? Diz assim, ó. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece para sempre. A Bíblia começa nos falando hoje, irmãs, sobre tempestade. Vai haver muitas tempestades, vai haver dias difíceis, vai haver lutas difíceis. Mas o nosso propósito de oração hoje, irmãs, é que aquilo, ontem oramos por livramento, mas eu falei no áudio, vocês lembram? Bem-vindas, irmãs, da onde vocês são? Enquanto eu vou falando, se vocês quiserem votar, sei que tem muita gente de longe. Eu sou a Denise, eu sou do Rio Grande do Sul, para quem está a primeira vez, talvez longe de algumas. Sejam todas bem-vindas.
Irmãs, ontem nós oramos por livramentos dos problemas, do perigo, das perseguições. Nós oramos por livramento de todo mal. Mas eu ainda disse ali na oração, Senhor, aquilo que o Senhor não puder, que não for para o Senhor nos livrar. Não lembro exatamente a palavra que eu falei. Eu disse, Senhor, nos dá graça e nos sustenta para a gente passar. Por quê, irmãs? Porque muitas vezes tem coisas que não vai ser livramento. A Bíblia não nos isenta, nós não temos uma Bíblia que diz que tudo vai ser maravilha, que não vamos passar nada. Nós temos uma Bíblia que é repleta, irmãs, de momentos de dificuldades, de homens da fé, de mulheres da fé, que passaram por dificuldades. Eu creio que Deus até deixou para nos ensinar como lição. Vocês passarão. O que Jesus disse lá em João? Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ânimo, irmãs. Olha só, quanta gente linda, longe de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Olha só que lindo, irmãs. Glória a Deus, irmãs. Então, o que acontece, irmãs? Deixa só eu tirar aqui, irmãs, senão vai ficar vibrando. Eu não quero que fique vibrando aqui para nós. Acho que agora deu. Olha só, que lindo, irmãs. Quem é a primeira vez, seja bem-vinda, se sinta abraçada nessa manhã. Então, irmãs, nossa Bíblia está repleta de pessoas que enfrentaram tempos difíceis. Nós também iremos enfrentar. Mas a diferença é como nós iremos enfrentar. E o exemplo, irmãs, eu pensei em muitas pessoas, muitos tempos difíceis, mas o exemplo que eu quis trazer para nós nessa manhã foi o exemplo de Jesus. Jesus, irmãs, foi um exemplo maravilhoso de pessoa que passou muitos tempos difíceis. A Bíblia diz lá em Hebreus, irmãs, que ele foi tentado de todas as formas. Talvez você pense, mas exatamente o versículo, irmãs, Provérbios 10, 25, tá? Se alguém, irmãs, puder anotar, eu sei, na live passada, algumas fizeram isso, né, de ir anotando conforme eu ia falando. Olha só, de Goiânia, que lindo, bastante do Rio, Juiz de Fora, eu já vi, Mineiras aí. Então, irmãs, olha só, Jesus, ele passou por muitos tempos difíceis. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Jesus, ele foi abandonado, desprezado, rejeitado. Ele passou por tentação, irmãs, ele passou por fome. Ele passou por uma agonia no Getsêmani. Ele passou, irmãs, isso não está na Bíblia, mas a Bíblia fala que ele levou sobre si os nossos pecados. Eu não sei se alguma de vocês, talvez quem trabalhe mais com oração, em lar, por pessoas, já sentiu, eu digo assim, aqui, eu falo esse nome, né, mas uma opressão espiritual. Quando tu está orando por uma pessoa que não é cristã, quando tu está orando por uma pessoa que está passando por uma dificuldade, há um peso espiritual, irmãs. Muitas vezes a gente sente na carne, fisicamente. Provérbios 10, 25, o texto de hoje, tá, irmãs? Então, o que acontece, irmãs? Olha só que forte. Se nós sentimos quando nós oramos por uma pessoa, imagine comigo Jesus, sendo carne como nós, sentindo o peso dos pecados de toda a humanidade. Imagina, irmãs, o peso que ele sentiu, a tamanha opressão que às vezes nós ficamos mal, às vezes nós estamos fazendo um propósito, já é tão difícil. Ontem até uma irmã relatou para mim que desde que ela começou a orar, ela não tem dormido. Pediu oração. Ela disse, Denise, né, eu quero orar, mas eu não estou dormindo, mas eu vou continuar, eu vou permanecer, mas eu não estou conseguindo dormir. Então, irmãs, olha só. Jesus, ele sentiu esse peso. Jesus, ele sofreu o luto. Jesus, irmãs, ele sentiu o peso das pessoas. A Bíblia diz o que? Por exemplo, lá quando ele viu aquela mãe enterrando, a viúva de Naim enterrando aquele filho, a Bíblia diz assim, ó, que ele moveu-se de íntima compaixão, irmãs. Ele sentiu a dor das pessoas. Ele viu as pessoas sofrer. A Bíblia diz que quando ele entrou em Jerusalém, irmãs, é muito forte. A Bíblia diz que teve uma hora ali em Jerusalém que ele olha para Jerusalém do monte, de longe. E a Bíblia diz que ele começa a chorar por Jerusalém. E ele começa a dizer, Jerusalém, Jerusalém é aquela que mata os profetas. Viram dias difíceis. Jesus viu tudo que iria acontecer com a cidade. Jesus viu a perseguição, irmãs, que os discípulos iam passar, quantos mártires, quanto sangue derramado. E ali a Bíblia diz que ele chora por Jerusalém. Jesus, irmãs,
Ele sofreu o peso da religiosidade. Muitas pessoas feridas por causa da religiosidade, irmãs. Jesus, ele foi perseguido também, ele sofreu perseguição, humilhação por causa da religiosidade, irmãs. Então, ele sentiu, irmãs, talvez você está sofrendo perseguição, inveja, ciúme. Jesus, ele também sofreu isso, irmãs. A Bíblia diz, fora isso que eu trouxe alguns exemplos, irmãs, ele sentiu a dor da tortura, a dor da morte, a dor de ser pregado numa cruz, irmãs. Então, talvez você pense assim, mas eu estou passando um momento muito difícil. Eu quero te dizer nessa manhã, primeiramente, vamos olhar para Jesus. Ele também passou por muita tribulação, perseguição. Em tudo, irmãs, em tudo ele foi tentado. Em tudo ele sentiu, em tudo ele passou, né? Então, irmãs, primeiramente eu quero falar da tentação. Como que nós vamos conseguir passar pelo tempo difícil? Nós estamos falando, irmãs, eu estou falando. Talvez você pense assim, Denise vai falar a mesma coisa de novo. Eu quero te dizer, irmãs, que muitas vezes nós precisamos ouvir, inculcar na nossa mente, pra gente praticar, pra gente tomar de novo e de novo e de novo. Lembrando do renovo? Transformar o velho em novo. Irmãs, como que nós vamos vencer a tentação? A tentação talvez de não falar demais, a tentação de desistir, a tentação de brigar. Eu não sei que tentação você está passando, talvez alguma tentação do pecado, da carne mesmo, porque nós passamos, mesmo mulheres, irmãs, nós passamos tentações. Como que Jesus venceu a tentação, irmãs? No deserto, com a palavra de Deus. Palavra de Deus, irmãs. Sem a palavra de Deus nós não vamos conseguir vencer, nós não vamos conseguir enfrentar, irmãs, o tempo difícil. Sem a palavra de Deus, irmãs, eu meditava nisso. Até ontem eu recebi uma mensagem sobre jejum, uma irmã pedindo ajuda, direção sobre jejum. Irmãs, até mesmo o jejum, se você não estiver orando, se você não estiver lendo naquele período de jejum, mesmo que seja poucas horas, você está orando ali sobre o jejum, orando, lendo ali na Bíblia, que Jesus manda jejuar, você não vai conseguir, a tentação de comer, a fome vai ser muito forte. Então, irmãs, nós precisamos da palavra de Deus. Lá em Hebreus 4:12, tá, irmãs? 4:12 Hebreus, diz assim para nós que a palavra de Deus ela é uma espada de 2 gumes. O que significa, irmãs? Que a palavra de Deus ela vai vir atacando, por exemplo, o mundo espiritual. Falei no dia da palavra de Deus que a Bíblia, irmãs, ela não é espada para machucar. A Bíblia não é espada, irmãs, pra gente ficar constrangendo, às vezes, aquela pessoa que não é cristão, por exemplo, o marido. Fica lá, a Bíblia diz, o pastor diz, é errado, é pecado. O marido não é cristão, irmãs. Não vai entender. Ele não vai entender. Então, o que você vai fazer, irmãs? A palavra de Deus, sim, é pra gente usar contra o inimigo. Nosso inimigo quem é? Vimos isso no dia dos devocional. Nosso inimigo é o diabo. Satanás é o pai da mentira, é principado, é potestade, não são as pessoas, tá? Você sim vai declarar, Jesus declarou, combateu o inimigo com a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, irmãs, quando nós falamos, quando nós declaramos, quando nós profetizamos a palavra de Deus, nós também escutamos. Ela também vem aqui, ó. Se a tua Bíblia está sendo usada, irmãs, só para ferir as pessoas da bibliada, eu digo bibliada, tá, irmãs? É uma palavra, né, até meio feia, mas eu brinco assim, a gente ficar, a Bíblia diz, Deus vai dizer. Irmãs, tá só machucando. Então a Bíblia não serve somente para você ficar lá, ó, xingando, sabe? Falando para os outros, falando para todo mundo em casa. A Bíblia, irmãs, quando nós falamos, quando nós profetizamos, ela também tem que vir para dentro. Jesus, quando ele declarou ali, nem só de pão viverá o homem, ele também alimentava o seu espírito. Nem só de pão viverá o homem, por isso eu preciso jejuar. Nem só de pão viverá o homem, eu vou conseguir fazer esse jejum. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu preciso da palavra de Deus. Então, quando nós declaramos, irmãs, sim, o mundo espiritual, principados, potestades, regiões celestiais, mas também aqui, ó, mente, medula, alma e espírito. Então, irmãs,
sem a palavra de Deus, você não vai conseguir enfrentar esse dia difícil. Até porque quando você olhar, ler a palavra de Deus, você vai lembrar, não, mas essa pessoa passou. Jesus foi com ela, essa pessoa passou, Deus esteve com ele. Então, palavra de Deus, irmãs, tá uma arma pra gente permanecer em tempos difíceis. Jesus, irmãs, ele passou pelo luto e pela tristeza, tá? Em Mateus 14, 13, diz pra nós assim, ó, que Jesus soube da morte de João Batista. E a Bíblia diz, irmãs, olha só, Bruna falando, né, de falar o que quiser. Às vezes a tentação é essa, irmãs, a boca, a língua, né, às vezes a gente querer constranger, às vezes até porque sabemos mais a Bíblia. Jesus, irmãs, em Mateus 14, 13, diz para nós que ele soube da morte de João Batista. A Bíblia diz, irmãs, que ele se retirou para um lugar deserto. Algumas traduções dizem que ele se retirou para orar em um lugar afastado. Mas o que todas as traduções concordam, irmãs, é que Jesus, quando soube da morte, soube que João havia sido decapitado, irmãs. Jesus mesmo testificou dele que ele era um dos maiores profetas. João Batista, irmãs, era primo de Jesus. João Batista, lembram quando Maria encontrou Isabel, havia um vínculo muito grande, aqueles dois homens de Deus, era o filho de Deus e um dos maiores profetas na terra, já no ventre da mãe. Irmãs, Jesus sentiu, Jesus não era um homem que estava na terra, que tinha ali, irmãs, que não tinha sentimento nenhum. Jesus sentia, a Bíblia diz, eu li para nós que ele passou por todas as aflições, ele foi tentado. Jesus sabe, irmãs, se você está passando a dor do luto, se você talvez na pandemia, se você, não sei, irmãs, muitas pessoas passaram por muito luto nessa pandemia. Ah, a pandemia passou, Denise. Sim, irmãs, a pandemia passou, a saudade não. A pandemia passou, as lembranças não. Veio Ano Novo, veio o Natal, talvez faltaram pessoas à mesa. Jesus sabe o que é sentir a dor do luto. Jesus sabe o que é a tristeza, irmãs. Às vezes você é tamanha que você não quer ficar perto de pessoas. Falei live passada, muitas vezes nós cristãs, né, queremos não, eu tenho que estar bem, eu tenho que ser forte. Não, irmãs, emoções, sentimentos são nossos. Aceite a sua emoção. Aceite talvez a tristeza, aceite talvez, irmãs, esse momento, sabe, que você assim, mas todo mundo quer que eu esteja com pessoas, talvez, irmãs, assim como Jesus, você vai precisar tirar um momento para chorar. Jesus chorou, irmãs, João 11:35. Nós aprendemos que nós temos que estar sempre bem. Nós aprendemos, irmãs, eu quero desmistificar uma coisa muito forte. Minhas amigas mais próximas me conhecem, sabe? Nós aprendemos que quando uma pessoa chora, a primeira coisa, o primeiro instinto que é, não chora. Não, irmãs, não fale mais isso. A pessoa começou a chorar. Abrace, passe a mão nos ombros e diga, é teu momento. Pode chorar, eu estou aqui. Não se preocupe, não se sinta envergonhada, eu estou aqui. Se você não quiser falar sobre o assunto, chore, eu estou aqui para ficar contigo. Se você não quiser conversar, não precisamos conversar, mas eu estou aqui, pode chorar. Irmãs, não fale mais. Principalmente para uma pessoa enlutada, não chore. Se a pessoa quiser chorar, às vezes nós ficamos, desconfortáveis, sim, mas vai ficar gravada, tá? Mas às vezes é saudade. Às vezes é a dor, às vezes é o momento do luto, às vezes é tristeza. Então nós ali, irmãs, nós vamos, sabe, ouvir. Olha só. Olha aqui o que a Jaciane colocou para nós, algo muito forte. Que principalmente, quem está na posição de liderança, Ela disse ali, ainda mais quando estamos, em posição de liderança. Tentamos sempre manter a postura. Jesus, irmãs, nesses casos que a gente não vai, como disse a Jaciane ali, nós precisamos manter uma postura. Você não vai ficar chorando na frente de todo mundo. Mas você vai entender que nos dias difíceis, talvez, vai ser preciso fazer como Jesus. Se retirar para um lugar afastado, chorar, sentir, orar. O que a Bíblia diz em Tiago 5,13? Alguém está triste?
Orem. Alguém está triste, orem. Mesmo que seja, irmãs, para chorar orando, mesmo que você não tenha palavras, vá aos pés do Senhor. Os tempos difíceis, irmãs. Talvez seja até difícil o que eu vou falar, irmãs, mas eu acredito que os tempos difíceis na minha vida foram um convite de Deus. Filha, venha para o meu colo. Porque sem o colo de Deus, irmãs, porque sem a presença de Deus, porque sem estar chorando com Ele, nós não vamos conseguir permanecer. Então, os tempos difíceis, irmãs, é necessário talvez se retirar um pouquinho e chorar. Mas o que eu quero dizer para vocês é muito importante, irmãs. Nós podemos sim chorar, se afastar um pouquinho, mas no mesmo versículo, prestem bem atenção, irmãs, no mesmo versículo diz: Jesus se afastou, Jesus foi para um lugar deserto, mas lá diz que ele voltou e ele viu a multidão com fome e ele fez a multiplicação de pães. Então, irmãs, muitas vezes nós vamos precisar parar, chorar. Algumas de vocês colocaram, né, ali esvaziar a alma, limpar a alma. Irmãs, quando nós choramos, nós liberamos toxinas do nosso corpo. Nós impedimos que a nossa pressão aumente. Nós impedimos, irmãs, muitas vezes nós choramos de ter um infarto, nós temos livramento de infarto, de AVC, porque nós aliviamos aquela tensão, todo aquele sentimento acumulado. Então eu digo assim, a chorar de Deus, irmãs, nós nascemos orando, nós nascemos chorando. Então é muito importante, chore, se afaste por algum momento, mas não permaneça lá. Jesus se afastou, Jesus orou nesse tempo, mas ele voltou e continuou, ele permaneceu. Você vai ir, você talvez vai chorar, você vai tomar um ar, você vai chorar um pouco a presença de Deus, mas você vai se levantar. Você vai continuar fazendo o que Deus pediu para você fazer. Porque Jesus, irmãs, ele diz que ele não fazia o que ele queria. A Bíblia diz, ele diz o quê? Eu faço as obras que meu Pai me mandou fazer. Às vezes, irmãs, o peso da obra nos faz a gente chorar, a gente cansar, a gente pensar, Senhor, será que eu estou fazendo certo? Senhor, será que é da tua vontade? Nós vamos parar. Nós vamos tomar fôlego, nós vamos chorar na presença de Deus, mas nós vamos nos levantar e nós vamos continuar, irmãs. Nós vamos permanecer. Jesus chorou. Nós também, irmãs, né? Muitas vezes vamos precisar. Ninguém aguenta, olha só, hoje eu sei que não preciso ser forte. Ninguém aguenta, irmãs, ser forte o tempo todo. Ninguém aguenta. Nós não vamos aguentar. Segundo, não, irmãs, já passei um pouquinho, tá? Como que nós vamos permanecer em tempos difíceis? Lamentações 3:21, irmãs. Trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Sem, irmãs, a promessa de Deus, sem a palavra de Deus que nos traz esperança, sem pessoas de fé, pessoas nos ajudando, nos incentivando, nos encorajando, nós não vamos conseguir permanecer em tempos difíceis. Em tempos difíceis é tempo da gente trazer, irmãs, a memória que o Senhor já fez. Em tempos difíceis a gente precisa trazer a memória que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em tempos difíceis é momento da gente trazer testemunhos. Não é tempo, irmãs, da gente ficar pensando como Deus vai fazer, será que Deus vai fazer? Em tempos difíceis eu diria também, irmãs, que é tempo da gente viver um dia de cada vez. De tu não pensar, mas e amanhã? Viva hoje, faça hoje, ore hoje, se levante hoje. Mas eu não vou ter força amanhã. Amanhã é outro dia. Amanhã você vai pedir a força de amanhã. Amanhã você vai pedir, Senhor, me dá graça, me dá sustento, me dá força para hoje. Eu preciso vencer primeiro o hoje. Lamentações 3:21, tá, irmãs? Nós precisamos trazer a memória que nos dá esperança pra gente viver ali, pra gente conseguir, tá, irmãs? Permanecer em tempos difíceis. Em tempos difíceis, irmãs, nós precisamos, por mais que você não veja, nós não vamos enxergar isso no dia difícil, irmãs. Mas nós precisamos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãs, todas as coisas. Muitas vezes, a luta não é para te matar. A luta é para te fortalecer.
Muitas vezes a luta é para nós gerarmos testemunhos. Eu não sei vocês, irmãs, mas eu até meditava hoje de novo na mesma coisa. Que os momentos mais difíceis da minha vida foram os momentos que mais eu tive intimidade com Deus. Aquele momento que eu pensava, Senhor, eu não vou conseguir, me dar força. Era o momento que Deus mais me ajudava, irmãs. Era o momento que mais eu buscava, que mais Deus mandava pessoas para falar comigo, que mais a Bíblia se renovava, que muitas eu lia e dizia assim, Senhor, fala comigo. E ali, irmãs, os versículos tão simples se renovavam e era aquela porção que eu tinha para caminhar aquele dia. Então, irmãs, todas as coisas, eu não sei se é espera, eu não sei se é um milagre que não chega, eu não sei se é perseguição, se é a culpa, eu não sei se é as portas fechadas, mas eu quero te dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como foi com José, mas eu sempre, quando eu falo isso, eu lembro de José. José disse lá em Gênesis, o mal que vocês me fizeram, ele falou isso para os irmãos, irmãs. Deus transformou em bênção. Algumas traduções dizem assim, ó, o mal que me fizeram, o bem me trouxeram. Deus usou até mesmo o mal que os irmãos fizeram a José, irmãs, para transformar em bênção, para transformar em tempo de preparo, para levar José para onde Deus iria cumprir o propósito, o chamado, a promessa na sua vida. Então, irmãs, também nós, para permanecermos nos tempos difíceis, nós vamos precisar de perseverança. Hebreus 12, versículo 1 e versículo 2, perseverança. Ó, a Fran colocando que também foi nos momentos mais difíceis que ela mais teve intimidade com Deus. Irmãs, lá em Hebreus diz o quê? Que nós vamos correr a nossa corrida. Todas nós estamos numa corrida, irmãs. Porém, cada uma com a sua distância, com o seu tempo, com os seus obstáculos. Eu não sei a corrida que você está passando. Eu não sei qual a dificuldade e obstáculo. Eu não sei em que ponto de partida, que ponto você está, se você está no meio, se você está quase chegando. Aqui fala sobre a nossa corrida, irmãs. Lá em Hebreus diz assim, ó, corramos com perseverança, não desistindo, irmãs, não parando, tá? A corrida, que nos é proposta. Como, irmãs? Tendo os olhos fixos em Jesus, o consumador da nossa fé. Então, como é que a gente vai conseguir, irmãs, essa corrida? Eu vou correr, eu vou permanecer, eu vou continuar olhando para Cristo. Irmãs, se nós não olharmos para Cristo, nós não vamos continuar. Se vocês olharem, irmãs, eu digo, até falo isso muito ali no quarto de guerra, eu digo, quando nós olhamos para as pessoas, nós vamos nos entristecer, talvez muitas vezes a gente vai ver coisas que nós não gostamos, talvez a gente vai se decepcionar, mas quando nós olhamos para Cristo, irmãs, nós vemos que não, se Cristo for comigo eu vou, se Cristo aguentou é porque eu vou conseguir, se Cristo está nisso, Deus vai me ajudar, vai me dar luta, sabe, irmãs? Então ali nós precisamos olhar para Cristo. Cristo, olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E eu quero terminar, irmãs, a nossa live de hoje com uma palavra que está lá em Hebreus 10, versículo 39, irmãs. Olha, eu quero ler aqui, ó. Eu acho que é a Ju aqui, tá aparecendo Terapias, eu acho que é a Juliana, né? Diz assim para nós. Para chegar a esse nível de maturidade emocional, José teve a necessidade de buscar no íntimo, né, irmãs? Buscar Deus ali no íntimo, mergulhar bem profundo nos rios e ter convicção de quem é Deus para nós. Exatamente, irmãs. Se nós não soubermos quem é Deus, se nós não estivermos lá no fundo, no profundo, não estivermos diante de Deus, no colo de Deus, irmãs, vai ser muito difícil nós continuar.
É muito difícil nós prosseguir, a luta ali vai nos matar. Os tempos difíceis, irmãs, entristecem. O tempo difícil, irmãs, quer matar nossa fé. O tempo difícil quer nos levar para a caverna. O tempo difícil quer fazer a gente parar de orar. Muitas vezes, irmãs, eu lembro que teve uma determinada situação que a minha oração, irmãs, hoje eu vejo que era murmuração. Era eu apresentar a situação para o Senhor e dizer, Senhor, até quando? Porque era 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos, irmãs, orando pela mesma coisa. E muitas vezes chorando. A minha oração era, Senhor, até quando? Eu não estou aguentando, eu não vou aguentar mais 10 anos nisso. E eu lembro um dia, irmãs, olha só o testemunho. Eu lembro um dia que eu estava lavando a louça chorando muito. E eu lavando aquela louça eu só chorava. E eu dizia, Senhor, até quando, Senhor? Até quando eu não vou conseguir? Eu não aguento mais 1 ano, Senhor. Eu não aguento mais 2 anos. E eu lembro, irmãs, que no culto eu senti de pedir oração, porque foi um dia muito difícil, uma luta muito difícil. Tava pensando em desistir, não desistir de Deus, mas assim, sabe quando a gente pensa assim, Deus, eu não aguento mais. E eu lembro, irmãs, que a irmã veio orar por mim, a irmã disse exatamente o que eu quero falar para vocês. Então, receba essa palavra, receba, irmãs. A irmã disse assim, não pergunte para o Senhor até quando. Só isso, irmãs. Ela orou por mim e ela disse assim, não pergunte mais para o Senhor até quando. Mas aquilo veio assim como uma seta, porque eu sabia que só Deus sabia da minha oração. E eu me lembro, irmãs, que quando vinha aquela, sabe, aquela pergunta, né, aquela coisa automática, quando eu ia falar até quando, eu dizia, Senhor, me dá graça. Senhor, me ajuda. Senhor, me fortalece, porque eu não sei o tempo, Senhor. Então, se o Senhor não quer me dizer até quando, então me fortalece. Me fortalece. Me ajuda, me sustenta, irmãs. Então, irmã, se você está talvez assim como eu, numa luta que você pensa, até quando? Eu não aguento mais. Senhor, mais 1 ano. Eu lembro, irmãs, que final de ano era um ano de expectativa. Eu dizia assim, Senhor, mais 1 ano. Será que esse ano vai ser? Irmãs, não pergunte mais para o Senhor até quando. Peça para que o Senhor te fortaleça. Para que o Senhor te diga ali palavras de ânimo, de fé. Peça para você então, Senhor, me ajuda a permanecer, me ajuda, Senhor, a continuar, me ajuda a avançar. Senhor, me dá graça para eu passar, porque eu não sei quanto tempo vai ser, Senhor. E para, irmãs, de perguntar para o Senhor até quando, porque hoje, irmãs, eu vejo que quando eu parei de perguntar até quando, Senhor, eu hoje colho, irmãs, fruto daquela oração. Posso testemunhar para vocês que muito do que eu chorei, muito do que eu pedi, muito do que era às vezes aquela minha luta, aquele espinho na carne, muitas eu olho para trás, eu choro, mas é de felicidade para ver que o até quando na minha vida chegou. E hoje eu colho fruto desse até quando, eu colho fruto de ter permanecido, de ter continuado, mas principalmente, irmãs, a glória não é minha, a glória é porque Deus me sustentou nesse tempo do até quando. Ele esteve comigo e Ele está com você, Ele está com você, assim como Ele esteve comigo. Naquele tempo que eu não via chegar, que eu não via a hora do dia, eu dizia, Senhor, a Bíblia diz que a alegria chega pela manhã, minha noite não passa. A alegria do Senhor está chegando na sua vida, ou até quando de Deus está chegando na sua vida. E para terminar, irmãs, nossa live, eu quero dizer para vocês, eu estou sentindo a presença de Deus, irmãs, receba essa palavra, irmãs. O até quando de Deus tem dias contados. O até quando de Deus está perto do fim, irmãs, está acabando. Irmãs, Hebreus 10, 39, para encerrar nossa live. Anotem, irmãs. Quem tá com caneta na mão, anote. Depois eu vou fazer um post bem bonito ali no Instagram. Eu até prometi para as meninas da aula de ontem, quais alunas que estão aí, que estavam na aula ontem, eu prometi para elas, eu vou fazer hoje. Lá em Hebreus 10, irmãs, 39, na mensagem, tá? Eu vou ler na mensagem para vocês, que essa versão eu amei. Diz assim para nós. Eu vou ler para nós mulheres, tá, irmãs? Para nós mulheres. Mas nós, eu e você, irmãs, porque eu recebo essa palavra. Mas nós não somos perdedoras. Amém, irmãs, eu recebo. Se você já recebeu uma palavra de derrota, você não vai ser nada, você não vai dar nada, você não vai vencer, você não vai pra frente.
Em nome de Jesus, eu anulo essas palavras da tua mente, do teu coração, do mundo espiritual nesse momento. E agora eu libero, em nome de Jesus, a palavra de Deus sobre a sua vida. Eu e você não somos perdedoras. Não vamos desistir. Ah, não. Continuaremos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança na caminhada. Eu quero declarar mais uma vez sobre a sua vida. Se você talvez é aquela irmã de fé, levante as mãos, receba, digite, irmãs, receba no seu coração, porque eu recebi no meu. Eu e você não somos perdedoras. Não. Nós não vamos desistir. Nós vamos continuar firmes e nós sobreviveremos sem perder a confiança em Deus, em Jesus, sem olharmos para a direita, sem olharmos para a esquerda, irmãs. Nós vamos permanecer sem perder a confiança nessa caminhada. Amém. Amém, irmãs. Essa é a palavra que eu quero terminar nossa live. E eu quero estar orando por você nesse momento, eu quero estar orando com você. Pare um pouquinho se você está fazendo alguma coisa, eu quero estar orando por você, pela sua vida, eu quero estar orando contigo nesse momento. Amém, irmãs? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, tua palavra, Senhor, foi anunciada nessa manhã. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, eu passei. E agora eu peço, Espírito Santo, venha testificar o coração de cada uma. Venha tocando, Senhor, venha dando frutos. Que o nosso coração venha guardar essa palavra, Deus. Pai, que o Senhor nos sustente no tempo difícil. Que o Senhor segure a nossa mão. Pai, eu não sei onde minha irmã está nessa corrida. Deus, eu não sei onde ela está nessa caminhada. Mas, Pai, eu peço que não falte a tua presença, Senhor. Porque com a tua presença é somente com o Senhor que nós vamos continuar, Senhor. É somente com o Senhor que nós vamos ter forças. Pai amado, aquela que está vivendo o tempo da espera. Aquela que está vivendo talvez esse tempo de dúvidas, Deus, que nós choramos, que nós clamamos, Deus, e que nós perguntamos, Senhor, até quando? Oh Deus, que assim como um dia o Senhor me fortaleceu, assim como um dia o Senhor falou comigo, Deus, eu peço, Senhor, que hoje a minha palavra entre no coração dessa mulher, Deus. E que em nome de Jesus ela dê frutos, Deus. Ela venha trazer aquela esperança que um dia trouxe para mim, Deus. Porque foi a tua palavra, Deus. E hoje eu sei que vem de ti. E eu profetizo mais uma vez, Deus. Em nome de Jesus, fortalece, ajuda, sustenta, dá graça, Deus. Ajuda essa mulher que vive esse tempo, Deus. Que ela seja fortalecida e renovada, assim como o dia eu fui, Senhor. E que em nome de Jesus nós venhamos colher, Deus, os frutos de nós permanecermos. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo difícil. Ser conosco, Deus. Em nome de Jesus. Eu oro, Deus, por cada pedido de oração, Deus. Foram colocados pedidos de oração pela família, pelo casamento, pela sua mente. Deus, eu oro colocando cada necessidade. Deus, eu oro colocando essa irmã, Deus, que eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o endereço, o Senhor a chama pelo nome, o Senhor conhece seu coração, o Senhor conhece sua luta, Deus. Eu peço, Espírito Santo, nesse momento, dá aquele abraço. Nesse momento, toca ali onde dói, Pai. Nesse momento, testifica, Deus, que o Senhor está com ela. E que assim como o Senhor já fez, assim como o Senhor já esteve, o Senhor continua sendo e o Senhor é, Deus, na vida dela. Dá força, Deus, dá o pão, Deus, para nós aguentarmos, para nós enfrentarmos esse dia, Pai. Nos ajuda, nos sustenta, nos fortalece, Deus. Em nome de Jesus eu profetizo, Deus, em nome de Jesus, que nós não somos perdedoras. Eu profetizo que nós não vamos desistir, que nós não vamos voltar atrás. E nós recebemos nesse momento, Pai, a tua palavra. Em nome de Jesus. Eu repreendo, Deus, toda enfermidade, todo mal, Senhor, toda seta maligna, toda opressão espiritual. Eu repreendo mais uma vez, em nome de Jesus, todas as palavras de maldição, Senhor.
Se essa mulher um dia já ouviu, você é uma perdedora, você não é nada. Deus, em nome de Jesus, nós concordamos e nós anulamos no mundo espiritual. E eu declaro mais uma vez, Deus, que essa mulher é mais do que vencedora. Que essa mulher, Senhor, ela nasceu para ser aquilo que o Senhor quer que ela seja. Levanta ela, seja com ela, Deus. Renova as forças, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Eu quero agradecer, né, irmãs, a presença de vocês na nossa live. Espero que vocês, né, tenham gostado da nossa live devocional, hoje um pouquinho diferente, né, um pouquinho não ali nos áudios no YouTube. Para quem não está participando, irmãs, nós já tivemos 10 palavras, né, hoje é a 11ª, vai ficar aqui gravada no Instagram, vou colocar no YouTube para aquelas que não têm Instagram, para aquelas que gostam de olhar depois, tá, irmãs? São palavras breves, eu acho que a mais longa tem 11 minutos, para vocês estarem ouvindo. Eu incentivo, né, irmãs, como eu até falei na live passada, vocês estarem anotando, né, ali estarem, olha só como é que foi feito o nosso papelzinho, foi feito pra gente anotar motivos de gratidão, na oração, porque é muito bom, irmãs, nós chegarmos no final e ver como nós estávamos naquele dia, como nós estávamos, como foi o começo, o que Deus falou. E esse propósito, tá, irmãs, de 40 dias, ele não é, quero repetir isso, porque há alguma dúvida, né, ali nas irmãs, ele não foi feito para você fazer somente esses 40 dias, irmãs. Eu tenho muitas dúvidas de mulheres que dizem assim, ai, mas como orar por mim mesmo? Eu não oro, eu não sei. Irmãs, aqui está um manual. Nós vamos orar por diversas áreas. Eu cuidei muito isso para ser motivos que nós precisamos, nós mulheres. Claro que tem muito mais, tentei colocar os principais, tá, irmãs? Então, Denise, eu não comprei. Eu vi ali irmãs falando que o frete está muito caro. Tem, irmãs, infelizmente, né, tá bem caro para alguns lugares. O que vocês podem fazer? Vocês podem estar comprando o e-book, tá, irmãs? Estarem ali imprimindo na sua cidade, na sua casa. Mas também, irmãs, você pode estar fazendo, eu não sei se tem alguma irmã aí, mas tem várias irmãs, tem umas lindas, que elas fizeram caderno, às vezes agenda de outro ano que a gente não usou, sabe, irmãs? Coloco sim, Elisângela, eu vou colocar nos stories. Se vocês não acharem, pode me chamar no particular, tá? Então, assim, você pode colocar no seu caderno, porque o motivo de oração e o versículo, que é o importante, irmãs, o importante é lindo, irmãs, mas não é o importante. O importante é você estar ouvindo, o importante é você estar orando, o importante é vocês estarem fazendo o que vocês estão fazendo aqui, irmãs. Parando, ouvindo, orando. Então, você pode fazer o seu caderno de oração desses 40 dias, tá, irmãs? Então, façam. Denise, mas já terminou. Não, irmãs, não está terminando. Estamos no 11º dia. Dá tempo. Dá tempo de recuperar. Dá tempo de começar hoje ali no primeiro, tá? Link do WhatsApp, irmãs, tá? Está na bio. Se tiver lotado, olha só. A Mari tá colocando que ela fez um caderninho. Irmãs, várias fotos de irmãs que fizeram um caderno estão lindo. Tá? Os áudios. Tem no nosso canal do YouTube, estão lá salvos, ó. A Nayarize também fez o caderninho. Ó, Nazaré Nova, seja bem-vinda, né? Se sinta abraçada. A Elisângela também, ó, que está improvisando, que tá fazendo no caderno agora, mas que vai querer comprar um desse. Ótimo, irmãs. Tem ali no formato PDF, mas, né, o e-book que eu chamo, mando pra vocês, tá? Então, irmãs, façam. No Telegram também os áudios estão salvos, tá? Irmãs, semana que vem, tá? Semana passada eu anunciei pra vocês, né? Olha só, a minha tá com marca de batom, mas olha a minha oração, irmãs. Não sei se vai aparecer pra vocês. Essa é a minha oração. Senhor Jesus, me apresente as suas amigas. Eu quero ser amiga das suas amigas. Amigas das amigas de Jesus, irmãs, é a minha oração. Irmãs, semana que vem eu tinha anunciado semana passada que toda quarta-feira seria a nossa live. Mas semana que vem, tá? Eu vou estar em viagem, eu não vou poder fazer a nossa live. Então,
Se tiver outro dia, eu vou estar avisando vocês. Se não tiver, tá, irmãs? Eu digo assim, cara, é muito bom nessa live, mas o áudio vai ter igual, os áudios vão continuar, tá bom? Então, o importante é vocês estarem ouvindo, estarem ali anotando, né? Estarem fazendo esse momento tão especial. Irmãs, quero agradecer, tá? Quero agradecer todo o carinho de vocês. Estou lendo algumas mensagens. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo no coração de vocês. Foi muito bom estar aqui nessa manhã. Que Deus abençoe vocês, tá, irmãs? Eu sei que tem muitas mensagens no direct. Eu vou estar respondendo vocês agora, tá? Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração, irmãs. Lembrem da palavra. Nós não somos perdedoras. Nós não desistimos. Amém? Beijo no coração, irmãs. Beijo, irmãs. Paz.